بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Sadaqallahul Azim. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em mais uma lição do dia de hoje, nós vamos falar acerca do engano das aparências, ou por outra, obras sem peso no dia do juízo final. Falando concretamente acerca daquelas pessoas que seguem a razão ou guiam-se por aquilo que eles acham sem seguir a revelação. Portanto, estas pessoas correm o risco de se desviar, ainda que bem intencionadas. Não é suficiente a minha intenção, não é suficiente eu seguir a minha razão, aquilo que eu penso, por mais que no meu entender é lógica. Se esta lógica, se este pensamento, se esta razão não for acompanhada de revelação, de Coran, da Sunna, a pessoa corre um grande risco de perder o seu tempo achando que está a seguir aquilo que é correto e achando que vai ter o agrado de Allah, enquanto essas ações não terão nenhum peso perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. E Allah advertiu-nos essa questão no versículo 103 a 105 do Sura 18, do Sura Kahf, onde claramente Allah subhanahu wa ta'ala diz a Muhammad sallallahu alaihi wasallam: diga, ó Muhammad, quereis que vos informemos sobre os que mais perderão com as suas obras no dia do juízo final? Allah subhanahu wa ta'ala diz: são aqueles cujos esforços se extraviaram na vida mundana e pensavam que estavam a fazer alguma coisa do bem. Quem são esses? Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim. São esses aqueles que negaram os sinais do teu Senhor e o encontro com Ele. Suas obras foram anuladas e não lhes daremos peso algum no dia da ressurreição. Quer este versículo dizer? A pessoa praticou, fez muitas coisas até, mas Allah subhanahu wa ta'ala irá converter essas ações em pó. O que nós podemos entender deste versículo? Este trecho poderoso do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala revela a realidade mais trágica de pessoas, não é? Daquelas pessoas que vivem suas vidas fazendo esforços, pensando estar no caminho reto, mas os atos serão considerados inúteis perante Allah subhanahu wa ta'ala. E se nós formos analisar as palavras que Allah subhanahu wa ta'ala usou, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, os maiores perdedores. Akhsarin está no sentido superlativo, não é? Os grandes perdedores. Isso indica não apenas uma perda, mas sim uma perda máxima e absoluta, que não se trata de uma pequena falha ou pecado, mas de vidas inteiras dedicadas a ações fúteis por falta de fé correta, por falta de revelação, por falta de caminhos legais que Allah quer que estas ações sejam feitas. Então Allah diz: "Dalla sa'yuhum fil hayati dunya". Os seus esforços foram praticamente desconsiderados, foram desviados, não é? A palavra dalla significa desvio, perder o rumo, que isto revela que eles não eram preguiçosos. Eles tinham até força de fazer. Eles estavam ativamente envolvidos em suas ações, mas sem orientação divina, sem hidayah.
Portanto, a lição que nós podemos extrair até aqui deste versículo é, em primeiro lugar, não é, esforço sem tawhid. A pessoa pode estar a fazer muita coisa correta, mas se o tawhid é inexistente, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala é inexistente, sem submissão à verdadeira, ou 100%, sem submissão àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, a verdadeira orientação é um esforço perdido. Fazer sem seguir, não é, a sunnah, fazer sem orientação daquilo que deve ser obedecido a fazer aquela ação, não terá nenhuma relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. E eles, ao fazer aquela ação, pensavam que estavam fazendo o bem. Este é o ponto mais crítico ainda, onde nós podemos falar da autoilusão. Pessoas que acreditavam sinceramente que estavam fazendo boas ações, mas baseadas na ignorância, no orgulho, na rejeição da verdade. Isso tudo faz parte daquele hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al-kibr batrul haqq wa ghamtu nas. Portanto, aqueles que rejeitam a verdade, aqueles que se orgulham acima de tudo. Portanto, este trecho, nós podemos assim dizer, alerta contra o auto-engano religioso, filosófico ou até mesmo moral, quando alguém se guia apenas pelo que acha certo, sem recorrer àquilo que é divino, sem recorrer à revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vemos até hoje em dia pessoas nas redes sociais, pessoas a trazer o seu achismo. Eu acho que isso deve ser, até tirando a razão do Sharia. Eu acho isso, a minha intenção é correta. Allah vai me julgar de acordo com a minha intenção, conforme o hadith diz. Mas você está a falar da tua intenção em frente de um trecho do Coran, em frente de um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não há perca de tempo para julgamento por coisas óbvias, que o hadith está claro e o Coran está claro. Você não pode pensar além disso. E Allah subhanahu wa ta'ala elogiou aqueles que, quando Allah dizem simplesmente Samina wa Atana, nós vamos obedecer, nós ouvimos e vamos obedecer. Esta é que deve ser a conduta do crente. Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz no outro versículo do Coran: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah está aqui a dizer que nós revelamos para ti. Foi revelado, não é, para ti, assim como para os profetas que te antecederam. O que Allah diz? La in ashrakta. Se associares outros a Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluk. Tuas obras, tuas ações se tornariam vãs e serias dentre os perdedores. Mesmo para o profeta, se ele fizesse esse ato de shirk, as suas ações seriam invalidadas. Portanto, profetas são melhores criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, não foi exceção. Este é o critério para que as boas ações tenham peso perante Allah subhanahu wa ta'ala. No outro versículo, Allah diz: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. E examinamos as suas obras e fizemos-las por espalhado. Este cenário, esta imagem é clara, não é? De obras desprovidas de fé, de sinceridade, de obediência, serão como poeira sopradas pelo vento no dia de Qiyamah. Conhecemos aquele hadith de Muslim, hadith de Thawban, radiyallahu anhu, hadith também no Ibn Majah, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, onde por outra Thawban diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ بَيْضَاء فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: certamente conheço pessoas da minha umma que virão no dia do juízo final com boas ações tão grandes, quantidade tão elevada de boas ações, quanto as montanhas de Tihama, as montanhas brancas de Tihama, mas Allah subhanahu wa ta'ala as transformará em pó espalhado. Quando os seus companheiros perguntaram quem seriam essas pessoas, o mensageiro de Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: الَّذِينَ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. São aquelas que, quando estavam sozinhos, transgrediam os limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a aparência exterior de religiosidade
pode esconder hipocrisia, pode esconder pecado ou falta de sinceridade. Várias podem ser as ilações, podem ser extraídas destes versículos que mencionei. Primeiro, as ações serão julgadas pelas intenções, sim, mas as ações deverão estar corretas. A submissão e revelação, submissão à revelação que é o Corão, a Sunna, não é? Quem segue apenas a razão ou tradições sem guiar-se pela revelação corre um grande risco de se desviar, ainda que tenha uma boa intenção. Nem todo ativismo, caridade ou obra religiosa garante a salvação. O critério é a aceitação por parte de Allah, e isso requer fé correta, sinceridade e seguimento ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Os versículos, obviamente, que espelham, não é, advertência para todos nós, que nunca nos enganemos pelo volume da aparência ou por outro volume ou aparência das nossas obras, não é, e que elas sejam feitas somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, conforme a vontade de Allah e com sinceridade absoluta e seguindo orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim wa la taj'al li ahadin fiha shay'a wa la tuhbitha bi dhunubina aw riya'ana. Amin ya rabbal alamin. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala faça as nossas ações somente para o agrado dele e que não coloque ninguém como parceiro naquilo que nós praticamos para o agrado de quem quer que seja, e seja somente para Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala não invalide as nossas ações por causa do nosso pecado ou por causa do nosso alarde. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.